Hopi! Olá! Ó, isso aqui é só um catuque, hein? Eleição 2026, Rio de Janeiro. Tá pegando fogo. Meu amigo, você não sabe quem volta ao cenário político. Quem vem aí dizendo ser candidato a governador. Hungria, o bagulho tá doido, não é assim que o pessoal fala? É verdade, na gíria popular, né? O ex-governador Antony Garotinho já falou que se o Washington Reis não puder ser candidato a governador, que ele vem candidato. E tem um outro ex-governador, Wilson Witzel, também, já afirmou que é pré-candidato a governador aqui na eleição do ano que vem. É, rapaz, eu ouvi dizer que ele quer testar o nome dele nas urnas. Ele acha que o povo é que tem que julgá-lo. Cara, isso vai ficar brabo, É né? verdade, são hoje vários pré-candidatos, né, nas pesquisas. Tudo indica que o atual prefeito do município do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, do PSD, ele está disparado na frente, mas falta muito tempo para a eleição, né? A população não está nem pensando nisso, né? Só uma indicação. Agora, temos outros, né? O próprio presidente da Alerj, Rodrigo Bacelar, né? E outros que surgirão, né, ao longo do tempo para poder disputar essa eleição no ano que vem. Ou seja, quem vai ser o cavalo de raça que vai chegar no final? É, meu irmão. E aí, quem vai ser campeão nessa história, cara? É, tem os pangarés também, né? Na verdade, o Wilson Witzel ganhou para governador do estado do Rio de Janeiro quando ninguém acreditava. Ele com 1, 2%, né? De repente veio o primeiro turno e ele arrebentou a boca do balão. Lógico, ele tinha um apoio muito forte da direita, do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, do seu filho, né? O Flávio Bolsonaro. Então, são muitas surpresas que acontecem na eleição. Como eu já disse, nas pesquisas Eduardo Paes lidera, mas nós temos aí o Bacelar, né, que tem o apoio do Cláudio Castro, o atual governador, que acabou brigando com o Washington Reis, também é muito forte, e eles têm percorrido o estado todo. Vamos ver quem vai ter fôlego e perna para poder chegar à reta final e vencer as eleições. Então, vamos falar um pouco das novidades, né? Porque, por exemplo, o Eduardo Paes, ele foi candidato ao governo do estado na eleição passada, foi para o segundo turno, se tornou conhecido no estado, é prefeito da cidade do Rio, já fora prefeito em outras oportunidades, e segundo dizem, né? Segundo dizem, não sou eu que estou afirmando, a avaliação dele é boa. E por conta disso ele se coloca aí como provável, quem sabe, o futuro governador, assim dizem. Mas será que isso vai acontecer? Porque a gente sabe que na hora do pega pra capar, na hora da briga, né, a capital do Rio, ela é muito forte, muita gente, mas você tem o interior, né? E aí, o Eduardo Paes é forte no interior? Olha, ele está se fortalecendo, tá? Como disse, fazendo as caravanas, né, percorrendo os municípios, conversando com os prefeitos, conversando com as lideranças políticas. Realmente, hoje, na minha opinião, ele é um fortíssimo candidato a ser governador, né, no ano que vem. Agora, não pode cometer erros, né, porque os adversários também são fortes. Você tem o candidato da direita hoje, a princípio, né, porque muitas vagas vão rolar, porque depende muito do que a família Bolsonaro vai definir, né? Você tem o Rodrigo Bacelar, presidente da Alerj, com a maioria dos deputados estaduais apoiando essa pré-candidatura dele. Nós temos o Washington Reis, que saiu agora brigado do governo, é secretário estadual de transporte, mas tem muita força na Baixada Fluminense, né? E também está percorrendo todo o estado do Rio de Janeiro. Agora teve em Macaé com um prefeito, com vários ex-deputados, várias lideranças políticas, já fazendo, né, uma conversa, já avisando a eleição do ano que vem. Peraí, não fala do outro não. O outro a gente tem que assistir um vídeo. Isso aí, o pessoal tem que saber. Ó, assista o vídeo aí. Você vai ver, produção, coloca o vídeo pra gente ver aí quem é o próximo provável futuro candidato. Eu não queria falar isso aqui agora, mas se o Washington não for candidato, eu sou candidato. Exclusiva do Portal T1. Primeira vez que eu tô falando isso. Se o Washington Reis não for candidato Eu sou candidato ao governo do ao estado. governador. Cara, e aí? Já pensou, meu irmão? Você já pensou de volta? De volta? O que tu acha, cara?
Olha, a política é uma caixinha de surpresa quando você se trata de eleição, né? Ainda mais majoritária. Governo do Estado do Rio de Janeiro, já tivemos, né, vários governadores como Brizola, né, vários governadores que muitas das vezes você não acreditaria que ganharia eleição, ganhou. Nós tivemos Moreira Franco, né, muito conhecido principalmente na região de Niterói, era pouco conhecido na nossa capital aqui do Rio de Janeiro e ganhou eleição também. Mas o Garotinho é um candidato que chega a ser um folclore aqui no estado do Rio de Janeiro, até porque ele já foi o deputado federal mais votado, né, com mais de 700 mil votos, e na última eleição, 2024, ele concorreu a vereador no município do Rio de Janeiro, quando muitos achavam que ele ia ter 300, 400, 500 mil votos, e teve na faixa de 8 mil votos e não se elegeu vereador no município do Rio. Quer dizer, é uma incógnita, o Garotinho, assim como o ex-governador Wilson Witzel, né? Que ninguém dizia que ganharia eleição. Hoje o Cláudio Castro foi reeleito porque era vice dele, né? E depois teve aquele problema da cassação do Wilson Witzel pela Assembleia Legislativa e automaticamente, né, o Cláudio Castro passou a ser governador. Quem esperaria que ele seria governador lá no primeiro mandato? Ninguém. Depois veio a reeleição, já mais conhecido, né, já no comando do governo do estado, e hoje é o governador. Então, muitas surpresas. Nós temos que saber exatamente quem serão os pré-candidatos hoje, né, tanto de esquerda, quanto de direita, quanto de centro, para a gente poder ir fazendo as avaliações aqui, né, e acompanhando as pesquisas. E o Wilson Witzel, ele disse que quer ser julgado pelo povo. Ele quer ser analisado e visto pelo povo. Ele não aceita aquele impeachment dele, né? Ele não aceita que as pessoas tenham tirado ele do poder. Ele quer mostrar para a sociedade que ele estava certo e que as pessoas deveriam ter tido a oportunidade de opinar na saída dele. Então, ele está se colocando como pretenso candidato, buscando mostrar para a sociedade que ele estava certo, né? É um direito que ele tem, haja vista que o povo decide quem ganha e quem perde. Porém, na situação do impeachment, naturalmente, se fosse uma coisa ilegal, a justiça não deixaria acontecer. E no impeachment, por exemplo, aqui no estado do Rio de Janeiro, é a união do poder legislativo, através da Assembleia, né, com seus deputados estaduais, com o poder judiciário, né? Eles junto é que fazem e fazem a condução do processo de impeachment. Então ele foi impeachmentado dentro da legalidade. Agora ele pode não concordar, que é um direito dele, e querer disputar uma nova eleição, que naturalmente, né, ele estando elegível, automaticamente é a população que vai definir. Engraçado, né, cara? Aí a gente vê também que nessa disputa toda, há mais ou menos 2 semanas, 3, quase um mês, teve aí um problemaço envolvendo o presidente da Alerj, que provavelmente será o sucessor do Cláudio Castro, né, ao sair do governo para se candidatar a alguma coisa, segundo dizem, candidato ao Senado, né, o Rodrigo Bacelar. Ele, ao assumir o governo do estado, ele se coloca como pretenso candidato ao governo. E aí teve aquele problema dele demitir, né, o secretário Washington Reis. E o Washington Reis vinha conversando com o Eduardo Paes. Ou seja, a coisa está embolada. O Washington Reis, de repente, se lança candidato ou se lança pré-candidato, porque ele também tem um probleminha com a justiça. E a partir dessa briga que ocorrera, o Rodrigo Bacelar ele caiu meio que um pouco no ostracismo. Ele ficou calado, não falou mais nada, já ninguém falava se ele seria candidato mais ou não. Sugeriram até que ele viria, muito provavelmente, no Tribunal de Contas. E aí, cara, como é que tá essa história toda, cara? É verdade. É o que o povo quer saber, se realmente ele será candidato ou não. Eu acredito que houve uma precipitação, né? Haja vista que o ex-vice-governador Tiago Pampolha foi para o Tribunal de Contas num acordo, então ele passou a ser na linha sucessória o primeiro a assumir no caso do afastamento do governador Cláudio Castro. O governador viajou para Portugal e o presidente da Alerj, Rodrigo Bacelar, assumiu como governador. E no ato, né, como governador interino, ele exonerou o ex-secretário de Transporte, Washington Reis, e também o presidente do IPEM. Quando o governador
retornou de viagem à Europa, ele naturalmente que não ficou satisfeito, porque na verdade a gente não sabe se era uma coisa já combinada ou não. Ele retornou o presidente do IPEM e manteve a exoneração do Washington Reis, até porque o Bacelar falou que se ele retornasse com o Washington Reis para a Secretaria Estadual de Transportes, ele não seria mais candidato a governador. Então, acho que foi um tiro no pé, porque ele acabou se isolando, porque o Washington Reis, querendo ou não, ele tem ao lado dele o sobrinho que é prefeito Duque de Caxias, ele tem um irmão que é o Rosenberg Reis, deputado estadual, né, experiente, é primeiro secretário da Alerj, quer dizer, o segundo cargo mais importante na hierarquia da Assembleia, que cuida de toda a parte administrativa. Ele tem o outro irmão que é o Gutenberg, também deputado federal, ou seja, muitos aliados, vereador no município do Rio de Janeiro, tanto é que ele está percorrendo todo o estado. Naturalmente que depois dessa briga, eu acredito que o Washington Reis poderá, né, ele conseguindo tirar a inelegibilidade que ele tem hoje, se ele conseguir safar disso na justiça, automaticamente é um forte candidato a governador, né, porque ele é querido. Mas eu vou pedir uma pausa aí. Cara, nesse jogo político, se você parar para pensar, esses caras costumam dar tiro pro céu para acertar nas nuvens. Você já imaginou uma junção, né? Uma junção. O Eduardo Paes, que já vinha conversando com o Washington Reis. Você já imaginou se o Washington Reis se lança candidato a governador, né? E de repentemente ele recua e sai candidato a vice do Eduardo Paes? A chapa fica mais forte ainda, cara. Não, muito mais forte. Como nós falamos aqui no início da nossa conversa, o prefeito Eduardo Paes é muito forte na capital e tem menos votos no interior e na Baixada. Justamente o contrário do Washington Reis, que tem muito voto na Baixada e está correndo o interior, conversando com lideranças políticas e prefeitos. Ou seja, se tiver essa composição, realmente é uma chapa muito, mas muito forte, né? Da mesma forma que o apoiado pelo governador Cláudio Castro, né, e tendo o apoio da direita, Rodrigo Bacelar, tendo, por exemplo, um vice, né, saindo também da Baixada Fluminense, até porque ele teve reunião aqui em Duque de Caxias com a oposição ao Washington Reis, ele teve com Dica, né, todo mundo consegue... Eu recebi um vídeo aqui, cara, e... produção, deixa aqui na câmera do Aldinho, deixa aqui na câmera do Aldinho, olha só, ó, deixa eu botar aqui. Cara, isso mostra força política, né? Isso mostra força política. É o Rodrigo Bacelar também percorrendo o Estado e buscando dentro do território, ou seja, daquela região do reduto eleitoral do Washington Reis, aquele pessoal que se julga e se coloca como oposição à família Reis. Então, está tendo uma mobilização política entre todos eles. Cada um está buscando o seu nicho eleitoral e ainda buscando pessoas para fortalecer o seu grupo. Então, esse tabuleiro de xadrez está ficando bacana, cara. Tá crescendo. Como eu estava dizendo, ele conseguiu reunir, né, aqueles que são contrários à família Reis na Baixada Fluminense, especificamente em Duque de Caxias, que é um grande colégio eleitoral, né? Você vê aí no vídeo que você acabou de colocar para a câmera, tá o Zito, né, que foi considerado já anos atrás o rei da Baixada, que teve o irmão prefeito em Belfor Roxo, a ex-esposa Nariman, prefeita de Magé, e ele prefeito de Caxias. Belfor Roxo, que nós temos também o Canela, o Márcio Canela parece que é grande dentro do partido do União Brasil, e que vem também apoiando o presidente nacional, que é o Rueda. O Rueda é o pré-candidato do prefeito Márcio Canela a deputado federal, né, como pré-candidato a federal no ano que vem. E o Márcio Canela já declarou, todo mundo sabe disso, que o candidato dele a governador é o presidente estadual do partido dele, que é a União Brasil, que agora é federação, né, UP, União Progressista, e o Rodrigo Bacelar, presidente, ele é o secretário-geral aqui no estado do Rio de Janeiro, e o apoio forte do Canela, que o Canela
ganhou bem a prefeitura lá de Belfor Roxo contra o candidato do Vaguinho, né? E hoje ele é muito forte, ele tem feito um trabalho muito forte em relação à segurança pública dentro do município de Belfor Roxo. Bem, nosso programa tem que chegar ao fim, né? É muita informação, eu tenho certeza que a população gosta de saber dessas novidades, mas eu vou te pedir, Aldinho, rapidamente, mas assim, ó, muito rápido, e o cenário no Senado, como é que tá? Olha, pelas últimas pesquisas, nós temos ali em primeiro lugar o Flávio Bolsonaro, que é uma coisa natural, porque o Rio de Janeiro está num reduto forte de direita, né? As pessoas são conservadoras, né? Em segundo lugar, porque são 2 votos para o Senado no ano que vem, vamos eleger 2 senadores. Em segundo lugar, vem a Benedita da Silva, do PT. Em terceiro lugar, está pontuando o atual governador do Rio, que é o Cláudio Castro, que é naquele cenário que ele se afastando, né, renunciando ao governo do estado do Rio de Janeiro para concorrer ao Senado, porque se ele não se afastar, ele não vai poder concorrer a cargo eletivo nenhum. E o Rodrigo Bacelar assumindo o governo e sendo candidato natural da sucessão, né, estando no mandato do governador. Agora, lembrando que o Garotinho é um fortíssimo candidato também. O Garotinho, quando governador, a esposa dele, a Rosinha Garotinho, foi governadora, então a gente não pode esquecer que ele vai lá de Campos, que briga diretamente com o Rodrigo Bacelar, que ambos são dali de Campos, Goytacazes. Ele tem muita força no interior do estado do Rio de Janeiro e muita força na Baixada, o Garotinho. Então, com certeza, se o Washington Reis, por exemplo, for candidato com o apoio do Garotinho, fica muito forte o Washington Reis. Se o Washington Reis for vice do Eduardo Paes e o Garotinho migrar nisso também, tu vê, muito mais forte, quase que imbatível, até porque ele não se dá com o Rodrigo Bacelar. Agora, o Rodrigo Bacelar tem o apoio do governador, o apoio do Canela na Baixada, que se fortaleceu muito, trabalhando em cima da segurança pública. E se ele tiver o apoio da família Bolsonaro, assim como o Eduardo Paes, né, provavelmente vai ter o apoio da esquerda, do presidente Lula, você vê que fica, né, briga de gigante. Né? A população vai ter, né, que analisar muito para não errar, porque se errar, são 4 anos reclamando. Né? E eu quero dizer também que eu particularmente entendo que a força do Eduardo Paes nas pesquisas, estando em primeiro lugar, primeiro que ele cuida do servidor público, sabe? Porque quando você trata bem o funcionário público, o prefeito na cidade é que manda, é o patrão dos servidores públicos. Quando você cuida, que você dá condições de trabalho, que você dá uma boa condição de remuneração, você entende que eles têm à sua disposição, entre aspas, vários cabos eleitorais. Porque se o prefeito me trata bem, eu vou dizer o quê? Que o prefeito é bom e que eu voto no prefeito. Por que eu vou dizer que votaria em outro se o prefeito, na minha opinião, faz um bom trabalho? Não só pelo servidor, mas pela cidade, né? Outro fato importante, que eu gosto muito do perfil do Eduardo Paes e também do Washington Reis, é que eles acordam cedo e vão colocar a mão na massa. Né? Você vê que fazem visita a hospitais, escolas, isso é muito importante para que o poder público possa funcionar cada vez mais e melhor para a população. Cara, a gente precisa encerrar nosso programa, mas fica aquele ponto de interrogação. O governador, será que ele trata bem o seu servidor? Será que ele está legal com o servidor? Porque eu soube que agora essa semana... Na próxima terça-feira, dia 5, né? Vai começar o semestre legislativo e ele vai lá conversar com os deputados. Segundo dizem, ele vai apresentar também alguns planos de cargos, né? Algumas medidas relacionadas ao servidor. Meu irmão, tem um monte de servidor na fila, só aguardando. Ou seja, talvez seja o bem ou o mal para ele. E aí, cara? É verdade, já ouvi dizer, sabe, que vão ter servidores lá na porta da Alerj, né? Cobrando. Já saiu na matéria, na imprensa, dizendo que ele vai fazer uma unificação de cargos da Polícia Civil,
né, acompanhando a nível nacional, né, a Polícia Judiciária, e esperamos também que outras categorias, como a Polícia Penal do Estado do Rio de Janeiro, seja contemplada, que já vem aí, ó, né, penando e pedindo por isso, né? A defasagem é muito grande e tomara que acompanhe a Polícia Civil, porque são co-irmãs na segurança pública, exercem os trabalhos fundamentais e são todos heróis, porque quem é policial, né, seja PM, seja civil, seja penal, né, seja bombeiro militar, aqui no estado do Rio de Janeiro, assim como nos municípios, a Guarda Municipal e a nível nacional a PRF e a Polícia Federal, são heróis, não tem como não ser. Né? No estado como o Rio de Janeiro, que hoje jogam granadas com drones, né? Os presos mais perigosos do estado e até mesmo do Brasil, eles estão aonde? Estão dentro das unidades prisionais sob custódia da Polícia Penal, né? Que faz um trabalho de excelência, né? Então merecem. Eu acho que o governador, para ter um pouco mais de carinho do servidor, tem que fazer o carinho primeiro no servidor, dando plano de cargo, carreira e salários e melhorando a qualidade de vida não só dos servidores, mas dos seus familiares, seus dependentes e de toda a população do estado. É isso. Meu amigo, minha amiga, muito obrigado pela audiência e eu te peço aqui, inscreva-se no nosso canal, compartilhe o nosso trabalho, faça o seu comentário, coloquem perguntas e façam a sua sugestão. O que mais você gostaria que nós gravássemos e passasse adiante? Não é isso, Hungria? É isso mesmo, eu acabei de receber um pedido aqui e vou pedir autorização para poder dar essa informação. Os colegas da Polícia Penal do Estado do Rio de Janeiro estão dizendo que vão fazer uma assembleia lá dentro do Complexo Penitenciário Jericinó, em Bangu, ali na rodoviária, assim que você entra, no dia 4 de agosto, segunda-feira, às 17 horas. Então tá dado o recado aí, né, que os policiais possam participar de forma organizada, ordeira, junto lá com o pessoal do sindicato, juntamente com o pessoal da comissão, ou seja, todos os policiais penais têm que estarem juntos para poder chegar no dia 5, terça-feira. Nós não vamos ter problema nas unidades prisionais não, né, cara? Não, tomara que não, né? Porque você sabe que tudo que acontece lá dentro reflete aqui fora. Reflete e muito aqui fora, mas são heróis, né? Porque você trabalhar lá com 3 mil presos, 3 mil internos ou privados de liberdade, como é dito hoje, né? E ter 4, 5, 6 policiais penais para fazer a custódia, tem que ser heróis, né? Eles são heróis mesmo, as polícias e o Corpo Bombeiro e as guardas municipais, não só do estado do Rio, mas de todo o Brasil, são heróis e merecem serem recompensados. Eu tenho certeza que a população também acha isso. Meu irmão, muito obrigado, Deus nos abençoe. Amém. Fiquemos na paz.